bem-vindos ao Conhecer e Aprender, e hoje é um prazer estar aqui com vocês e falar sobre um tema muito bacana, que é transição de carreira. Mas antes eu gostaria de agradecer a você que nos assiste pelo canal 44 do AmazonSat e pelas nossas redes sociais, o facebook.com/AmazonSat. Então, como eu disse agora no início, o tema de hoje é transição de carreira. A gente sabe hoje que existem várias pesquisas apontando que um jovem, por exemplo, de 17, 18 anos, seguramente irá mudar de carreira pelo menos 3, 4 ou até 5 vezes de profissão até a idade madura. E tem mais uma outra estatística muito interessante. É justamente o seguinte: hoje é muito difícil um jovem realmente fazer uma faculdade e ficar nessa faculdade até o final da carreira. E para falar um pouquinho sobre isso e com uma história interessantíssima, nós trouxemos a Karen Mabel, que é do blog A Mais a Menos. Karen, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Conhecer e Aprender. Eu que agradeço o convite. Então, Karen, como eu falei no início, você tem uma história muito intrigante, muito curiosa. Você estava falando para mim que você terminou o ensino médio muito precocemente, com 16 anos mais ou menos, e você teve que tomar a decisão ali imediata de ter que escolher uma faculdade. Exatamente. E essa situação é muito comum para muitos jovens. É super normal. Só que entre esse processo de decisão e hoje, muita coisa mudou, né, Karen? Nossa, muita coisa mudou. Conta pra gente a tua história um pouquinho. Eu saí do colégio, exatamente isso que aconteceu, e eu tive uma pressão, né, que acho que todos os jovens passam ainda hoje para decidir o que quer fazer pro resto da vida. Isso é uma coisa assim super séria. E aí eu acabei enveredando pela área de logística, comércio exterior, né? Trabalhei com isso durante 15 anos em grandes multinacionais. E mudei o meu curso da faculdade para atender o meu trabalho. Eu comecei a estudar, na época eu prestei vestibular para comunicação, mudei para informática, porque era a época de boom da internet. Uhum. E aí acabei migrando para logística, que foi o que eu realmente me especializei por causa do meu trabalho, né? Não foi o inverso. Só que eu passei 15 anos trabalhando com isso e eu percebi depois de muito tempo que não era aquilo que eu gostava, assim. Eu estava trabalhando, era uma coisa bacana de fazer, aprendi muito, conheci muita gente, mas não era o que estava me dando prazer. Então, eu resolvi mudar, né? Em que momento você começou a se sentir desconfortável com a tua rotina? Foi um processo lento, foi um processo gradativo, ou teve um dia que você disse, não, chega, a partir de hoje não quero mais isso pra mim? Foi um processo lento, inclusive demorou até para eu perceber que esse era o motivo do meu estado naquela época, né? Eu comecei a ficar bem deprimida, assim, de ter que ir pro trabalho, de ter que fazer aquelas atividades. Esse é um termômetro, viu, gente? Você começa a acordar e sentir ali um peso para levantar, para ir para o trabalho, para a escola, alguma coisa errada está acontecendo, né, Com certeza, né? É insatisfação total. E aí eu percebi que eu não estava feliz, entendeu? E se eu deixasse aquilo acontecer ainda, imagina, eu não sei como é que eu estaria hoje, né? Você me falou que nesse intervalo de tempo você inclusive teve uma viagem para o exterior, você passou 3 anos fora. Nesse período você acabou estudando por lá também um pouquinho. Na verdade eu fiquei fora quando eu saí do colégio. Aí imediatamente após a saída do colégio? Foi. Depois que eu saí do colégio, eu prestei vestibular aqui, na época, passei para comunicação, que era o plano que eu tinha, e aí acabou que eu tive a oportunidade de ir embora para os Estados Unidos para estudar lá. Eu fiquei 3 anos lá. Estudei computação, porque na época a internet estava bombando, né? Era muita novidade, eu fiquei viciada em internet, aí resolvi estudar isso. Quando eu voltei para Manaus, eu continuei estudando ciência da computação, mas eu arranjei emprego na área de comércio exterior por causa do inglês. Então, eu acabei mudando a faculdade. Você mudou novamente a graduação? Mudei novamente a minha graduação para logística, pós-graduei nisso também, e fiquei nessa área durante 15 anos, né? E depois eu percebi, e isso é bem recente, tem 4 anos mais ou menos, que eu percebi que eu não estava mais feliz fazendo o que eu fazia. Agora é interessante que se a gente avaliar seu momento atual, né, que você tem um blog super conhecido que fala de gastronomia, uma série de coisas legais, e a gente olhar o momento lá atrás, a tua tomada de decisão, que você foi para os Estados Unidos, antes disso você pensou na questão da comunicação. Sim. Não é isso? Exatamente. Houve alguma conexão aí, e essa conexão se perdeu por algum motivo no momento em que você decidiu ir para o curso de graduação que você acabou de fazer. Logística, né? Por quê? Isso aí foi mais uma questão de uma oportunidade, de uma circunstância? Como funcionou isso? Eu acho que foi uma oportunidade, porque quando eu voltei dos Estados Unidos para Manaus, eu precisava trabalhar. Né? Eu já estava com 20 anos, então eu tinha que começar a ter uma atividade remunerada.
E como eu consegui emprego por causa do inglês, numa área de comércio exterior que eu não tinha a menor ideia do que seria, não era uma coisa que eu planejava, eu acabei mudando a minha faculdade porque eu peguei gosto pelo que eu fazia no trabalho, no meu dia a dia. Só que eu acho que lá no fundo o que eu queria ter feito mesmo era comunicação. Era comunicação. Que eu na época, antes de eu viajar para os Estados Unidos, eu passei para publicidade e passei para RP. E acabou que eu não cursei, obviamente, porque eu fui embora. Mas eu acho que aquilo ficou dentro de mim, entendeu? E eu sempre fui muito comunicativa. Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de estar interagindo. Não tenho o menor problema de falar em público. E aí eu acho que isso ficou dentro de mim, adormecido. E eu... Ainda bem que consegui, de um tempo pra cá, mudar, né? E agora eu tô meio que enveredando por esse caminho mesmo. Então, você tá voltando às suas origens, né, cara? Exatamente. Então, se a gente fizer um link, agora você tá voltando para aquela época lá atrás, que no fundo você queria realmente trabalhar com comunicação e você decidiu montar um blog. E você estava me contando a história do blog, também foi uma questão absolutamente intuitiva, foi acontecendo, só que hoje é uma tendência, né? Exatamente. E tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Sim, tem sim. Como é que foi esse processo de você ter esse clique, de que de repente você poderia começar a trabalhar com isso? Na verdade, eu criei um perfil há mais ou menos para dar dicas dos lugares que eu frequentava, porque os meus amigos pediam para eu fazer isso. Não era nada profissional. Não era nada profissional. Tanto que eu não criei um site, um blog, né? Eu criei perfis em redes sociais para poder estar alimentando as pessoas com as minhas dicas. E os meus amigos cobravam isso de mim. E aí eu criei sem pretensão nenhuma. E o blog o perfil no Instagram, um Instablog que a gente chama, ele foi crescendo de uma maneira assim que eu não esperava. E até hoje eu me surpreendo, né, com isso. O alcance é muito alto. Eu tô chegando em 25 mil seguidores, eu comecei o perfil do zero. É muita gente, né? E quando a gente pensa que influencia tanta gente, isso é uma responsabilidade enorme. E eu tento me policiar muito para a forma como eu escrevo, que eu posto ali. Você acaba sendo uma referência, né? Sim, a gente vira referência. Para as pessoas. Isso aconteceu sem querer mesmo, assim. Eu criei um perfil sem pretensão nenhuma e ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu não tenho um controle sobre isso, né? E eu gosto de fazer. Então, eu tô deixando rolar, assim. Bem legal. E muitas oportunidades na área de comunicação estão aparecendo para mim por causa do blog. É exatamente. E olha, só para avisar vocês que toda vez que eu, pessoalmente, tenho dúvidas de onde pedir alguma comida, é só entrar lá no Instagram da Karen ou dar uma ligadinha, depois ela pode deixar o WhatsApp dela. Isso mesmo. Nossa, eu sou consultora do Duval. Então, cara, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já falando sobre essa história super interessante da Karen Mabel. Não sai daí. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e o tema de hoje é transição de carreira. Eu estou aqui com a Karen Mabel, que está falando um pouquinho sobre a história dela, uma história realmente muito interessante. A Karen começou estudando, pensando em comunicação, foi para logística e agora está voltando para comunicação. Tem muita experiência aí, tem um Instagram muito bacana, que é o A Mais a Menos. E eu queria começar esse segundo bloco, Karen, te perguntando o seguinte, eu pude perceber, eu estava vendo umas fotos, acho que daqui a pouquinho a produção vai colocar para a gente ver. Você mergulhou fundo no negócio da logística. Sim, né? Você passou 15 anos, né? Sim. Tem uma foto aí de você recebendo um prêmio, é isso? Sim, exatamente. Esse prêmio eu fui representar a empresa que eu trabalhava na época, recebendo um prêmio de logística da Infraero, de um selo de qualidade. E eu ganhei alguns prêmios em empresas que eu trabalhei. Era uma carreira, eu estava em ascensão na época, quando eu resolvi abandonar tudo. E essa foto aí eu tô vendo que já é nesse momento agora, mais ou menos recente, né? Eu dando uma entrevista, inclusive, sobre o blog, falando já da Mais a Menos. Que bacana. O blog tem quanto tempo, hein, Karen? Eu criei o blog em dezembro de 2014, então ele já tem 2 anos e uns meses. 2 anos e pouquinho, né? Legal. Então, aí eu te pergunto o seguinte, Karen, você mergulhou na logística e de repente você saiu da logística e começou a se reencontrar. Exatamente. Eu acho que foi realmente um processo de reencontro com a tua identidade, né? E eu imagino que nesse momento tem muita gente nos assistindo que está, primeiro, em dúvida do que fazer de faculdade, porque é um momento realmente muito duro, muito difícil. Os pais, a sociedade acaba impondo ali para o jovem uma responsabilidade de tomar uma decisão no momento que é muito complicado, que é ali o meio da adolescência, o finalzinho da adolescência para alguns. O que você falaria, por exemplo, para um jovem hoje, Karen, que está em dúvida, que de repente está pensando entre medicina e publicidade, por exemplo? O que você pode trazer de bagagem? Como é que você poderia colaborar falando alguma coisinha para esse jovem que está em dúvida hoje? Olha,
eu posso resumir o meu conselho em uma palavra: paciência. E eu acho que isso tem que partir tanto da pessoa que está tomando a decisão, quanto dos pais, né? Que são os apoiadores, né? Fundamental os pais nesse processo. Exatamente, né? Porque assim, quando eu passei por isso, quando eu terminei o colégio e eu fui para os Estados Unidos e voltei para Manaus, eu sofri uma pressão enorme para começar a ganhar dinheiro. Eu tinha que trabalhar. Por isso que eu fui fazer o que apareceu. Sim. Entendeu? E acabou que eu enveredei por todo um caminho durante um longo período, porque foi o que apareceu lá atrás. Eu acho que a gente... É um momento delicado. Imagina, você pensar, você ter que decidir a tua carreira pro resto da tua vida, teoricamente, né? E quando você tem 16, 17 anos, é uma pressão enorme. Tu não sabe ainda o que tu queres, até porque a gente no colégio não tem referência de nenhuma profissão. Né? A gente pode, quando é criancinha, assim, os professores levam pra gente ter umas experiências, mas não é, tu não sabe o que é você exercer aquela profissão. Então, quando você está nessa idade, eu acho que você tem que ter um pouco de paciência, sentar, não sei, claro, tem exceções, tem gente que já nasce sabendo o que vai ser, né? Sim, são raros. Mas são raros, existe. Hoje em dia cada vez mais. Sim. Mas assim, eu acho que você tem que ter um pouco de paciência mesmo, é parar e pensar o que eu quero, com o que eu me identifico, de repente fazer um teste vocacional. Eu fiz testes vocacionais na época do colégio e assim, eu lembro que eu fiz 3 e os 3 deram comunicação. Foi tipo assim, eu insisti num erro, né? Você insistiu no erro. Agora, Karen, queria te perguntar uma coisa. Uma coisa que eu acho importante, a gente sempre ressalta aqui no Conhecer, é o seguinte, independente da área que você vai seguir, se você vai por tecnologia, por engenharia, por agronomia, independente da área, existem algumas habilidades, algumas competências que eu acho que qualquer estudante tem que ter. Eu vou citar uma delas que foi muito útil para você, que é a questão do idioma, o domínio do inglês. Exatamente. E como o domínio do inglês, tem muitas outras habilidades e competências, como você falou, falar em público. Eu acho que isso aí tudo ajuda muito nessa preparação e eu acho que te ajudou. O quão importante foi isso ou está sendo isso para você hoje? Olha, o inglês foi um super diferencial que eu tive quando eu comecei a trabalhar aqui, né, na área de comércio exterior. Foi por causa dele que eu comecei com isso. Falar em público é uma coisa que eu sempre fiz e eu fui me desprendendo cada vez mais daquela vergonha. Mas você percebeu que isso era importante, que você tinha esse talento e aí deu uma potencializada nele? Talvez. Eu acho que eu percebi mesmo que eu tenho facilidade para fazer e hoje eu faço com mais tranquilidade, faço com mais frequência do que eu fazia antes, entendeu? O inglês eu já uso um pouco menos hoje, né? Eu usava mais quando eu estava noutra área. Mas tem um potencial de uso. De repente você pode trazer alguém, entrevistar alguém dessa área em inglês. Com certeza. Eu ainda uso. E eu tenho algumas ideias de fazer, né, algumas coisas e usar o inglês. Mas, assim, foram oportunidades que eu tive, graças a Deus, coisas diferentes para áreas diferentes. Entendi. Que me ajudaram e me ajudam ainda. Bacana. Né? Eu acho que a gente tem que observar, de repente, quando a gente é jovem e tem que decidir o que quer fazer, o que vai fazer na faculdade. Observa, você tem facilidade para conversar com as pessoas, para se comunicar, você gosta de falar em público? Isso, aliás, é um problema hoje, né? É um problema. Muita gente tem dificuldade de se comunicar. Sim, exatamente. Ou você tem facilidade para aprender idiomas, de repente tu gosta de ensinar as pessoas, de passar conhecimento, então você não deveria fazer, sei lá, alguma coisa na área de sei lá, ser professor, alguma coisa na área acadêmica. Eu acho que você tem que parar, pensar um pouquinho nos teus talentos, entendeu? Porque a gente tem talentos, tem coisa que a gente faz muito bem, com facilidade, e tem coisa que a gente não é tão bom assim. Entendi. Né? E eu acho que a gente tem que... Só que quando a gente é jovem, tá saindo do colégio, você não tem essa percepção. Daí a importância do apoio dos pais. Exatamente. Né? E, na verdade, eu imagino que durante o teu processo dentro das empresas que você trabalhou, você tem adquirido algumas habilidades novas, desenvolvido alguns talentos teus que, de repente, hoje estão sendo úteis para o blog. Ou não. Mas o importante é ficar registrado é que, independente do que você está fazendo no momento, é tentar extrair o máximo daquela experiência que você está tendo, que seguramente você pode ser que linke com alguma outra situação. Sim. Tem mais algumas fotos aqui, Karen. A produção também falando que tem umas fotos bem bacanas que mostram um pouquinho dessa tua transição aí de logística para uma consultora gastronômica, que você não gosta muito desse termo, mas eu acho que você conhece tudo disso. Fala um pouquinho pra gente. Aí foi numa palestra que eu dei na FIGA, que foi a Feira Internacional de Gastronomia, a convite de Tóquio Gourmet, e falei sobre como impulsionar as redes sociais. Isso era voltado para pessoas com pequenos negócios que estavam querendo criar perfil no Instagram e Facebook. Perfeito. E o que eles podiam fazer para dar uma ajudada ali, entendeu?
eu fazendo foto de comida, que todos os dias eu faço isso. Então você desenvolveu outra habilidade que é tirar foto, né? Fotógrafa, né? E tá cada vez melhor, a gente vai melhorando isso aí. Bem a prática, né? Traz a perfeição. Bacana, olha só. Karen, a gente vai mais uma vez para um rápido intervalo e a gente volta já já com a história da Karen e muita coisa interessante que ela tem para contar pra gente. Não sai daí. Estamos de volta com Conhecer e Aprender. O tema de hoje é a transição de carreira. E nós estamos aqui com a Karen Mabel. Ela está contando um pouquinho da trajetória dela. Ela que começou estudando comunicação, foi para logística, voltou para comunicação. Tem um Instablog muito famoso aqui em Manaus, que é o A Mais a Menos. E eu acho uma coisa bem interessante, Karen, que é o seguinte. Hoje é muito importante você, quanto mais precocemente você descobrir a tua identidade, o teu talento, essa voz interior, né? Alguns atores chamam isso de voz interior, o elemento-chave. É interessante, porque tem muita gente que gosta muito de música, gosta muito de arte, mas muitas vezes ele acaba perdendo um pouquinho o gosto por isso, enquanto tem muita gente que gostaria de ouvir essas histórias, de conhecer um pouquinho mais sobre música e tal. E eu acho que foi mais ou menos o que acabou acontecendo com você. Você identificou ali que você tinha uma facilidade de se comunicar, gostava de repente um pouco de comida, etc e tal, juntou tudo e fez um Instablog e está fazendo muito sucesso. Queria saber que dicas que você daria, por exemplo, para quem pensa nisso. Hoje é uma tendência muito grande, né, Karen? Primeiro eu quero falar que se você perceber que você não está feliz com o que você está fazendo, que você quer mudar, mude. Primeira coisa, porque eu acho que a gente não pode ficar se prendendo e deixando passar oportunidades porque a gente está com medo. Nem que seja para se arrepender e voltar para o estado inicial, né? Nem que seja para se arrepender, mas eu acho que você tem que tentar. Claro. Né? Eu acho que é muito válido, ainda mais quando você tem um talento, você tem uma coisa que está ali presa e você sabe que você tem um dom, por exemplo. Eu conheço gente que tá seguindo carreira numa área, sei lá, biólogos, mas a pessoa ama pintar e pinta divinamente bem, mas foi ser biólogo porque era o que dava dinheiro. Ou então tentar conciliar, né? De repente ele é biólogo, gosta de pintura e começa a pintar coisas do oceano, dos mares. Isso é legal, né? Você tentar linkar a sua habilidade com uma paixão, né? Exatamente. Ou se a paixão falar mais alto, viver de paixão mesmo. Eu acho que a gente tem que tentar investir no que a gente gosta, no que dá prazer. Você acha que quando a gente gosta, tem talento, o negócio acontece? Eu acho que sim. Eu acho que a gente... Eu entendo que às vezes as oportunidades não aparecem assim fácil. E o ser humano é muito ansioso, né? A gente quer que aconteça tudo muito logo. Imediatista, né? Muito imediatista, mas eu acho que a gente tem que ter paciência. E se você tem um talento e você consegue fazer uma atividade do que você gosta, eu acho que você tem que tentar sim. E insistir naquilo. Não é, eu tentei hoje, não consegui, vou desistir, vou voltar porque eu fazia. Não, mergulhar porque, mesmo, né? Imagina a pessoa ficar infeliz, entendeu? Sim. Eu acho que isso é muito mais grave do que a pessoa tentar. Tem uma frase muito interessante que é o seguinte, que a vida é curta demais para ser pequena. Exatamente. Né? Então a gente tem que aproveitar esses momentos aí. Exatamente. E assim, o A Mais ou Menos ele surgiu despretensiosamente, como eu falei anteriormente. É um perfil que está crescendo. E eu acho assim que se você percebe que você tem um talento e você quer começar alguma coisa, comece mesmo que informalmente, entendeu? E ver como é que vai. Foi o caso aqui, né? Estou vendo aqui algumas fotos lá do Instablog. Total. Foi bem informal mesmo. E hoje é o meu alicerce, né? O A Mais ou Menos, ele me abriu muitas portas, me abre muitas portas. Inclusive, hoje, o que eu faço para viver, para ganhar dinheiro, trabalho com mídias sociais, que é por causa do blog. Então, assim, ele é meu bebê. Como é que você pensa no futuro? O que vem pela frente? Você acha que esse Instablog é um Instablog, daqui a pouco vai ter outro? Você pensa em focar realmente muito, mergulhar nessa piscina aí, fundo nela? Como é que você pensa isso? O futuro é um tempo muito longo, então eu realmente não posso dizer. O que eu quero é crescer com o que eu estou fazendo hoje, né? Prestação de serviços, de mídias sociais, eu organizo eventos gastronômicos, inclusive vai ter um na próxima semana e um ainda esse mês também. Quero crescer nisso, né? E eu tô, na verdade, ainda me encontrando, viu, gente? Não é uma coisa que... definitiva, né? Eu mudei de área tem o quê? 2 anos, mais ou menos. E eu tô ainda me encontrando, vendo o que eu gosto. Isso me dá muito prazer, né, hoje. E eu tô ainda vendo algumas possibilidades. Tem coisas que estão surgindo que eu não posso falar ainda, mas assim, que eu acho que vai ser bem legal, entendeu? Bem legal. E a gente tem que se deixar
deixar as oportunidades virem e Fluir, assim, abraçar. Né, Agora, Karen, que nem eu sou fã lá do teu Instablog e te consulto de vez em quando, como é que é a receptividade das pessoas? As pessoas comentam, te pedem para ir num determinado restaurante que você não foi ainda? Sim. Como é que funciona esses bastidores? Sim, é muito legal, assim, eu tenho inclusive feito, aparecido muito mais no Instablog para eu gerar esse relacionamento com os meus seguidores, né? É o que eu quero, essa aproximação. Semana passada eu fiz uma ação com um lugar de comida e levei seguidores comigo para comer. Eu quero começar a fazer isso com mais frequência, entendeu? Porque eu quero ter um relacionamento com essas pessoas, porque são as pessoas que estão me dando o que eu tenho hoje, né? As oportunidades estão surgindo por causa delas. Eu agradeço muito, inclusive. E eu acho que, assim, é muito legal. Pedem sim pra eu ir. Eu nunca fui no lugar tal, Karen, tu já foi? Não, então vou esperar tu ir pra eu ir. Eu escuto muito isso. Agora, e do outro lado, Karen, como o blog é a mais a menos, eu entendo, você me corrija se eu estiver errado, que o a mais são os restaurantes, os locais legais, e o a menos aqueles que você não teve uma experiência tão positiva. Exatamente. Como é que os estabelecimentos reagem a essa situação? É delicado. Eu imagino. Os a mais amam, né? Mas os a menos, eles realmente ficam bem chateados, assim. Sempre que eu faço um post de a menos, é bem polêmico. As pessoas comentam, são agressivas até comigo. Sério? Muitas vezes, sim, nos comentários, né? Enfim, recebo mensagens. O pessoal fica chateado, mas eu acho, assim, que a intenção... eu não faço nada para denegrir a imagem de nenhum estabelecimento. Então, a intenção é narrar a minha experiência e seja ela boa ou ruim. E eu acho que o estabelecimento tem que entender que ele falha. Claro. E ele tem que providenciar melhorias. E é uma consultoria gratuita que você está prestando. É uma consultoria gratuita. Tudo bem que é pública, né, cara? Mas eu acho assim, eu normalmente deixo feedback no lugar. Eu nunca saio de um lugar insatisfeita sem ter falado nada, tipo caladinha. Não, eu deixo o meu feedback. Então, assim, o lugar já vai esperar que eu vá fazer esse post, entendeu? Então, eu acho assim, pega essa experiência que eu tive, ou que outras pessoas tiveram, que eu sou consumidora. Qualquer cliente pode fazer um post, entendeu? A diferença é que eu tenho um Instablog para isso, claro. Mas você pode, num lugar, não gostar e escrever a respeito. Então, acho que os estabelecimentos têm que ler, absorver e melhorar. Claro. E não ficar chateado ou se ofender. Porque isso é horrível, né? É feio até. É isso aí. Então, eu espero que as experiências negativas, elas sirvam para melhorias. Para eu voltar depois, né? e ter uma experiência melhor. E aí um comentário positivo, acho que mostra aí o envolvimento do estabelecimento. Exatamente. Karen, a gente está chegando no final do Conhecer. Foi uma honra e um prazer te receber aqui, foi muito bacana. E eu queria que você deixasse nesse momento agora uma mensagem àqueles que estão, primeiro, em dúvida do que fazer, aqueles que já tomaram essa decisão, mas de repente ainda estão com medo de não dar certo. O que você pode falar para essas pessoas? Olha, a gente só sabe se vai dar certo ou não se a gente tentar. Então, eu acho que a gente tem que ter coragem, né? Como eu falei, a gente não pode ter medo. Eu acho que você tem que, se você sente que você está insatisfeito, já está numa carreira há um certo tempo e não é bem aquilo que você quer, que você já está acordando infeliz, indo arrastado para o trabalho, gente, está na hora de parar, pensar e decidir se é isso mesmo que você quer para sua vida. Porque imagina, o teu trabalho ocupa a maior parte do teu tempo. Sim, da tua vida, né? Da tua vida. E você tá infeliz com aquilo, você acordar e já acordar chateado de ter que fazer, é muito deprimente, né? Então, assim, pensa um pouquinho no que você quer e não tem essa de, eu não tenho mais idade. Eu mesma passei por isso. É agora o negócio, me questiono. Vai e tenta. Você só vai saber se você tentar. Muito bacana, Karen. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi um prazer ter aqui você com a gente. E é isso. Conhecer e Aprender fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pelo canal 44 do Amazon Sat. E até a próxima.